E a Organização Mundial da Saúde estima que 20% das meninas de até 18 anos sofram algum tipo de violência sexual. Mas as autoridades descobrem apenas uma parcela pequena. Isso porque a maioria dos abusos acontecem dentro de casa e ficam em segredo. Tomar cuidado na rua, na escola, na internet. Mas, às vezes, tudo isso não é o suficiente para manter as crianças longe de abusos. Estudos mostram que a maior parte dos casos de violência sexual contra crianças acontece dentro de casa. Os autores são pais, padrastos, tios, avós. Na maioria dos casos, a criança não entende o que está acontecendo e, se entende, não consegue contar para ninguém. Por isso, ela acaba sofrendo em silêncio e pode guardar esse trauma para o resto da vida. Eu estou com a Suzy Soares, que hoje consegue desabafar, consegue abrir a história dela para todo mundo, isso quase 20 anos depois, né, Suzy? Você sofreu um abuso dentro de casa, dentro da família, com seu pai. Isso. Não é? Eu sofri abuso, foi meu pai, o irmão dele, né? Foram 14 anos de abuso. De quando eu chego da maternidade até meus 14 anos de idade. Foram anos de sofrimento e negação. Suzy também demorou muito para aceitar que os abusos estavam acontecendo. Quando eu digo para você que eu não contava nem para mim mesma, e esse processo de negação, não significa que eu não sabia que algo acontecia. A minha verdade é que eu cheguei em casa e já fui manipulada, já haviam carícias na minha genitália, já havia sexo oral. Então isso foi me apresentado. E você, de repente, começa a apresentar o sexo para essa pessoa. É só sexo, sexo, sexo. Então, ao invés de uma mamadeira, o que você tem em suas mãos? Ao invés de uma chupeta, o que você tem? O pai agia como se isso fosse natural e tentava conquistá-la pela conversa. E a fala é sempre, isso acontece em todos os lares, isso acontece em todos os lugares. Só que chega um momento, você vai ficando mocinho e você vai falando, poxa, tá errado, por que eu não posso falar pra minha amiguinha? Por que eu não posso, né? E você começa a ter comportamentos inadequados aquele pequeno ciclo que você vive, seja na escola, né? A sua sexualidade, ela é mais... Isso é o que acontecia comigo. Quais comportamentos inadequados, por exemplo? Por exemplo, teve uma situação que estava todos, mas aí eu já era maior. Tava todos os meus primos em férias na minha casa, eu falei, eu vou ensinar vocês a ter orgasmo. Então, enquanto todo mundo estava ensinando um brincar disso ou daquilo, eu ia ensinar aquela... Aí fez aquele silêncio. Ela também foi abusada pelo tio, irmão do pai. Tudo isso sem a família imaginar. Nem a mãe dela sabia. Então há uma situação de vulnerabilidade, né? A mãe vai denunciar o marido, a criança, ela, por si só, ela não teria condições de buscar o conselho tutelar para fazer a denúncia. Os próprios conselheiros tutelares têm alguns limites para entrar, para fazer algum tipo de intervenção na família, para saber o que está acontecendo. E fica um verdadeiro silêncio, ninguém fala nada, as crianças continuam sendo violentadas e essa situação não muda. A história de Suzy virou livro. Nele ela conta como enfrentou o abuso e como tudo terminou. Eu com olhos fechados, sei que, aí ele falou pra mim, você não quer mais, né? E eu fiquei em silêncio, eu não conseguia falar que eu não queria mais. Eu tava dormindo, como eu ia acordar pra falar, não, não quero, né? Eu falei, nossa, eu preciso falar que eu não quero, preciso falar que eu não quero. E ele falou, não, você não quer mais, você não quer mais? Ele falou, então vamos fazer o seguinte, se você não quiser mais, você balança o bumbum. E eu vou entender. Aí na hora, né? Porque eu não precisava falar. Mas quietinho. Eu tava deitada de bruço essa hora. Só que aí depois na minha fase adulta eu fui entender porque ele não queria, porque eu já tava velha. Porque aí já tinha a minha irmã. Ela só soube que a irmã dela também tinha sido vítima muitos anos depois. E a reação foi explosiva. Eu dei uma surra nele. E ela ficou me segurando. Não faz isso, pelo amor de Deus. Assim, não conta, não fala, tal. E ela começou, porque ela tinha pedido sigilo. Só que eu não aguentei. Aí eu fui, bati nele e ele se deixou apanhar. A pedofilia
é um transtorno psiquiátrico crônico de difícil tratamento, de difícil manejo médico e psicossocial. O que é a pedofilia? Como ela é vista, como ela se manifesta? Ela é caracterizada por pensamentos sexuais, fantasias sexuais ou práticas sexuais envolvendo crianças, em geral com menos de 13 anos de idade. Suzy não fala mais com o pai. Aos 35 anos, ela está separada, tem 2 filhas e trabalha como assistente social. Hoje comanda um projeto que pretende criar uma casa de acolhimento a mulheres vítimas de assédio e abusos sexuais. Nossa equipe tentou contato com o pai dela, mas não conseguiu encontrá-lo. Muito comum, Beatriz, que a gente ouça pedofilia é crime, denuncie. E, desculpa, a pedofilia não é crime. A pedofilia é doença. O que é crime é o que está tipificado na lei. É um estupro, né? Antigamente era o atentado violento ao pudor, que não existe mais esse tipo. Mas isso a pedofilia não. Então vamos tomar cuidado com os termos. Em outros países, você tem a idade de consentimento um pouco mais alta, a partir dos 16 anos. Em países islâmicos, por exemplo, nenhum tipo de relação sexual ela é permitida antes do casamento. Então isso varia muito de cultura para cultura e de país para país. O Brasil escolheu, a sociedade escolheu, o Estado escolheu que a idade mínima para consentimento é 14 anos. Né? Então qualquer relação sexual abaixo de 14 anos é um crime. Nós vamos contar agora um caso de uma jovem de 24 anos que viveu um período muito difícil durante a infância, quando o avô demonstrou interesses sexuais nela e em outras meninas da família. A personagem pediu para ter a identidade dela preservada durante essa entrevista. Tudo começou quando você tinha uns 12 para 13 anos, foi isso? Isso, comigo sim, por 2 vezes. Eu tinha essa faixa etária mesmo. E como que você percebeu que o seu avô estava com esse interesse em você? O que ele fez? Ele passava a mão na minha perna, fazia uns elogios estranhos. Aí, como eu já era assim, adolescente, eu percebia, né? E ele chegou a fazer alguma coisa além? Teve por 2 vezes que a gente dormiu no mesmo ambiente. Eu acordei com ele esfregando o pênis dele nas minhas pernas. Foi isso o mais grave assim, que aconteceu comigo, né? E não contou pra ninguém? Não, nem nessa não. Uhum. E teve coragem pra contar depois dos meus 18 anos. Por quê? Mas por conta desse medo mesmo, porque... E pelo temor, assim, por ser um parente, né? Aí eu sabia que também... talvez as pessoas não acreditassem. Em 2012, o avô da jovem morreu vítima de um câncer de próstata. Os 2 nunca chegaram a conversar sobre os abusos. Você já perdoou o seu avô? Uhum. Por causa desse período, assim, dele ter ficado doente e tudo mais. Tanto que, quando ele se foi, eu fiquei até, assim, em paz, assim. Eu não senti que eu tinha alguma mágoa, nada assim do tipo, né? As consequências que o abuso sexual pode trazer para as crianças são muitas. Eu estou com uma pessoa que pediu para não ser identificada, que é um exemplo claro de como essa violência pode deixar marcas e mudar completamente o rumo da vida. Hoje essa mulher tem 35 anos, é casada, tem 5 filhos e enfrentou um grande pesadelo durante a infância. Ela foi abusada dentro de casa em Alagoas pelo próprio pai dos 6 até os 13 anos. Como que era a sua relação com o seu pai? Era perturbada, né? Minha mãe saía para o mercado da produção, saía para qualquer canto e deixava eu com ele, né? Ele aproveitava, né, a saída da minha mãe e vinha mexer comigo, né? Você nunca teve, então, uma relação boa com seu pai, não, de amizade, não, de só filha de mesmo? safadeza. E o que ele fazia com você em casa? Ele me levava pro canto da parede, né? Ele começou assim, me levava pro canto da parede e começava a se masturbar
Me alisava, me papava todinha, começava a me beijar, Isso quando não tinha ninguém em casa. quando não tinha ninguém. E tinha vezes que a minha mãe dormindo, ele fazia isso também. Como que você reagia a isso? Eu reagia assim, eu pensava em matar ele, né? Pensava em matar seu pai? Pensar. Porque eu não estava aguentando mais. E minha mãe dizia que era eu que era safado, que eu que queria, eu que gostava dele. Você tentava falar pra sua mãe? Eu falava pra ela. Falava, ela sabia o que acontecia. Quando eu terminava dele de fazer isso, eu dizia pra ela. Dizia, mãe, o pai fez isso e isso. Ela dizia, não, é você que gosta, você que quer. Aí eu disse, não, então depois da minha mãe eu vou ter que sair dentro de casa. Eu saí dentro de casa. E você, então, saiu de casa e foi morar na rua por causa disso? Fui morar na rua. Fui morar na casa de senhor que morava sozinha. Fui morar na casa de travesti, de prostituta. Dormia nas praças. Eu ficava balaboiando, né? O que você fazia na rua Eu pra se ficava... sustentar? O que você comia? Como que você viveu na rua? Não, eu ia morar na casa, eu ia dormir, eu ficava o dia todinho na rua. E quando era noite eu ia dormir na casa do senhor, que morava sozinho. Aí tinha de ter relação com ele para ter um prato de comida. Então você trocava sexo por comida? Aos 16 anos, ela teve o primeiro filho com esse senhor. E a coragem de sair da casa dele só veio depois. Foi quando ela, mais uma vez, se afundou. Eu fiquei revoltada, porque minha mãe tinha casa de aluguel, minha família tinha condição. Eu fiquei revoltada e corri para as drogas. O que você Aí usei usava? crack, maconha, tirava cola, E como que você conseguiu deixar as drogas? a fé. A fé que me salvou. Eu pedi a Deus, não era aquilo que eu queria. Não era aquilo que eu queria e o que eu passei eu quero muito mais passar. Eu perdoo ele, sabe? Eu perdoo. Eu queria ter uma vida financeira para ajudar. Ele vive na rua, dorme na rua, bebe uma cachaça. O seu pai? Vive lá em Alagoas, abandonado. E eu tenho que perdoar, né? Para ter o perdão de Deus, eu tenho que perdoar ele, né? Você já conversou com seu pai sobre isso, hoje em dia? Não, Tem vontade de procurar por ele? tenho. Você acha que ele ia te ouvir? Eu não sei como ia ser a reação dele, mas Você acha que ele sabe o que fez? sabe, Entende? ele tem consciência do que ele fez. Ele tem consciência. Ele sabe. E ele continua fazendo isso, né? Eu acho com várias crianças, com várias pessoas, né? Continua fazendo? Continua, porque isso é uma doença, né? Ele não tem mais controle diante das suas fantasias sexuais. Isso é extremamente perigoso para ele e para as crianças ao redor dele. O que você diria para o seu pai hoje? Que eu amo ele. Eu amo ele, eu queria ter um pai presente. Então, mesmo depois de ter passado por tudo isso, você ainda ama o seu pai? É o que eu sinto, né? É o que eu sinto, né? E você vai ver a seguir. Um advogado que tinha ajuda de uma professora para abusar sexualmente de crianças. É daqui a pouco no Documento Verdade.